7h34 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com fisioterapia e acupuntura também. Ligue agora para Proteus e no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar. De volta, hoje com o programa, a honra de conversar aqui mais uma vez e receber o vereador, líder do governo na Câmara Municipal, Álvaro Oliveira. Álvaro, muito bom dia, seja sempre bem-vindo a este programa, né? Bem-vindo aí a esta manhã e, aliás, o Álvaro, você nos honra também com sua presença, claro, e com a estreia e com o início do nosso streaming no sistema de transmissão pelo Instagram também da Folha FM. Então, para quem gosta dessa rede social aí, tanto no Face quanto no YouTube, já estamos ao vivo há mais tempo. E a partir de hoje, né, é ao vivo também no Instagram. Então, que você nos dê boa sorte aí. Seja bem-vindo, Álvaro. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos que nos ouvem e assistem. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais estreando essa nova ferramenta no Instagram. E estou à disposição de todos vocês, como sempre. E vamos em frente. Mais um dia. Álvaro, bom dia. Primeiro eu vou começar falando com você em relação a essa questão que a gente abordou no bloco anterior, dessa aglomeração ali na inauguração do restaurante do Shopping Popular Michel Haddad, na inauguração, retomada das obras. Aí o pessoal está contestando aqui nas redes sociais, esse ponto divergente para você também. Em relação à Câmara está fechada, a Câmara está com as sessões no modelo remoto e, ao mesmo tempo, a Prefeitura fazer um evento desse porte e causar aglomeração. Como que você encara essas críticas que estão acontecendo desde ontem e qual a sua opinião em relação a esse tipo de evento nesse momento? Vamos por partes. Vamos começar pela Câmara. Eu acho que muitos lembram que no passado eu defendia a reunião presencial, mas nós não tínhamos o fato ocorrido que ocorreu agora. Nós tivemos, em menos de 2 semanas, 10 casos de Covid de servidores e até de vereadores na Câmara Municipal. 10 casos. Depois que ela foi para a sessão remota, ainda surgiram novos casos de Covid. Eu sou uma pessoa que respeito muito e busco fazer a todo momento respeitar as regras. O meu gabinete, é o que está lá no decreto do presidente, só podem ter 3 pessoas. Eu só funciono com 3 pessoas. Se chegar uma quarta, um tem que sair para poder entrar outros. Infelizmente, não são todos os vereadores que fazem isso. Mas eu procuro e digo que com muita responsabilidade a Câmara está fechada nesse momento. Porque quando você detecta, aí vamos para a questão de saúde, de que tem um foco pontual, o que você faz? Interfere pontualmente naquele foco. E, no caso, o foco estava sendo na Câmara Municipal e tinha que haver uma intervenção rápida e o presidente da Câmara, o Fábio Ribeiro, assim o fez. A questão das aglomerações, ninguém é a favor de aglomeração. Nem tão pouco o poder público, nem tão pouco o prefeito. Mas, veja bem, Arnaldo e Cláudio, a ânsia da população e o abandono foi tão grande que as pessoas não se contentam em ficar em casa assistindo. Ali, se vocês estiveram lá ontem, você vê que o espaço ali no Shopping Popular Michel Haddad é gigantesco, mais de não sei quantos mil metros quadrados. E foram poucas pessoas, mas se aglomeraram na parte da frente. As pessoas não têm paciência de ficar naquele espaço todo. Não tinha uma quantidade absurda de gente, só que eles vieram para o primeiro terço, não foi nem a metade, vieram para o primeiro terço do Shopping Popular. Foi por isso que deu a sensação de aglomeração. Mas nós procuramos respeitar todas as regras e reafirmo, a vontade do povo e o abandono foi tão grande que esses 2 eventos, um do Restaurante Popular e outro do Shopping Popular, tiveram esse número maior de pessoas, por assim dizer. Bem, vamos às questões. Oi, Nogueira. Não, e a gente comentava aqui, né, falando com o Álvaro também, mais cedo a gente comentava aqui justamente da necessidade, justamente nesse momento, aliás, o mosteiro aqui da Santa Face socorreu através de doações, através das suas ações, a população num primeiro momento, naquela primeira onda, né, o senhor se lembra, vereador?
E a necessidade desse restaurante do povo, né, o Romilton Bárbara, é indiscutível. Assim como, né, também do camelódromo. E aí não se questiona essa necessidade, vamos dizer, prioridade. Mas o que se questiona é justamente a reação da população, e eu ouvi muito, vereador, comerciantes e empresários também já exaustos com aquela questão do lockdown, falando, poxa, eu nunca mais fecho minha loja depois dessa do restaurante popular. Então, a crítica é nesse sentido. Sim, perfeito. A crítica é normal, as pessoas têm insatisfações, todos nós temos nossas insatisfações, mas, infelizmente, nós não conseguimos conter o ímpeto, a ânsia e a vontade da população em participar de algo que vai trazer benefício para ela. Vocês possivelmente tinham algum jornalista lá, viu que tinha um cercadinho, mas mesmo assim não foi o suficiente para conter a população. E acho que é natural a população se sentir abandonada e agora ela se sente amparada. Então ela procura estar onde estão as ações em prol dela. Mas realmente nenhum tipo de aglomeração é cabível. Mas quanto a declarações de que nunca mais faço isso, nunca mais faço aquilo, eu acho que todos têm que agir com sua consciência e assumindo suas responsabilidades também. Álvaro, vamos para as questões políticas envolvendo a Câmara. Você foi líder da oposição na legislatura anterior. Aqui em Atafona, de vez em quando, passam uns caminhões aqui do lado de casa, que é a Rua dos Frigoríficos, então eu tive que dar uma interrompida aqui. Mas, enfim, você foi líder da oposição, hoje você é líder do governo, são funções de destaque, funções que você precisa se posicionar várias vezes, publicamente, até mesmo na tribuna da Câmara. Como que você viu, por exemplo, esse fato do Código Tributário ter rachado a base da forma que rachou? Até a votação do Código Tributário, o governo conseguiu uma maioria ali de 14 votos, garantindo a vitória nos outros projetos que faziam parte desse pacote esse, que é parte de um termo de ajustamento de gestão que o prefeito propôs ao TCE para algum equilíbrio de contas. Mas rachou ali na questão do Código Tributário, o governo até agora, até esse momento, da sessão hoje, não tem ainda a maioria absoluta para aprovar o projeto. Não foi muito rápido, em 6 meses, um governo que começou tendo facilidade de aprovação na Câmara, com às vezes até 23 votos favoráveis em alguns projetos, em menos de 6 meses, perder esse apoio todo. O que você constrói, o que você vê como construção para fortalecer a base pós-recesso? Olha só, eu acho natural o que ocorreu, porque as pessoas, e são poderes independentes, elas podem concordar ou discordar com algum tipo de ação. Como você bem disse, foram 13 votações e a discordância ou a conversa, o entendimento em torno dessa questão talvez não fosse o melhor, nem tenha sido construído o melhor. Tanto é que nesses dias nós temos passado, e nosso secretário de Desenvolvimento Econômico tem um papel importante nisso, o Marcelo Mérida, de conversar com diversos setores e mostrar que o que está ali no Código Tributário não é o que estão vendendo. Nós não sabíamos o que estava sendo vendido, mas quando a gente busca as pessoas e busca novos membros de várias instituições, todos são unânimes em falar, nós não sabíamos. Então, acho que essa discordância naquele momento, em que talvez a explicação não foi a melhor possível, e como o próprio presidente disse, foi votado de maneira não usual, isso trouxe um prejuízo para todos nós, vereadores e população. E agora está sendo feito o certo, transparência, conversas, entendimentos e mostrando a realidade do que está sendo proposto. E aí eu vou me deter um pouquinho, eu não sei se você vai voltar a ele, eu prefiro me deter um pouquinho nessa votação do Código Tributário, se você me permite. Vamos construir uma história aqui. Em 2017, Arnaldo, Cláudio População, o prefeito de Campos, à época, Rafael Diniz, recebeu uma notificação determinando, olha que eu usei a palavra determinação, e não, a palavra foi determinação e não recomendação, do TCE, que a partir de 2021
ele não poderia mais pagar, o município não poderia mais pagar os salários com royalties. Olha só, 2017. O que o prefeito fez? Nada. Manteve-se inerte. Minto. Se você procurar ler, e eu sou um bom leitor disso, as execuções orçamentárias dos anos 2017, 2018, 2019, 2020, você vai ver que o governo, ao invés de retrair suas despesas, ele aumentou absurdamente suas despesas. 2017, as despesas correntes dele estavam em algo em torno de 616 milhões. 2018 foi para 754 aproximadamente. 2019, 700 e tanto. 2020, 700 e tanto. Então, o governo, ao invés de se ajustar à nova lei, ele fez o caos. Ele trabalhou para que chegasse em 2020, quem quer que seja, e se fosse ele, estaria no caos também. Não fez nada para evitar que nós chegássemos em 2020 com o caos que estávamos. O que o atual prefeito fez? Um TAG, Termo de Ajustamento de Gestão com o Tribunal de Contas, para que nós tínhamos que fazer algumas ações em ajustarmos a máquina, ajustarmos algumas tarifas, mostrarmos a boa vontade e assinar esse TAG com TCE e que seria encaminhado para a Justiça. E assim foi feito. O TAG foi assinado, independente da votação ter ocorrido, e foi dito nesse termo de ajustamento de que a votação estava pendente na Câmara. Se esse TAG vai vir a melhor ou a pior com o município, nós não sabemos. Mas, responsavelmente, nós tomamos todas as medidas que deveriam ser tomadas. É porque, às vezes, a pessoa coloca assim, está fazendo isso porque quer aquilo. Não, ninguém quer promover nenhum tipo de ajuste, mas os ajustes, por vezes, são muito necessários. Quando você vê a história de trás até hoje, não culpando ninguém, mas você vai ver o descaso que foi feito e chegamos como chegamos na atual administração. Nessa questão dessa votação aí do Código Tributário, né, você fala que faltou um pouco de explicação, faltou conversar melhor. O projeto como um todo, né, Álvaro? Aí o Fábio Ribeiro aqui disse que fui eu que coloquei fogo no parquinho ao divulgar isso que iria para a pauta, mas não foi bem assim, já estava muito comentado nos bastidores quando a gente publicou. O projeto como um todo, ele tinha alguns pontos que causavam divergência. Por exemplo, inicialmente chegou-se a se falar em questão de servidor, na questão da complementação, na questão da insalubridade, todos esses pontos chegaram a ser discutidos em determinado momento, depois foi se filtrando, como o próprio prefeito Vladimir falou, o que dava e o que não dava para colocar naquele projeto. No caso específico do Código Tributário, até então diziam que era somente ITBI. Então você acha que faltou um pouco mais de diálogo com a própria Câmara, com a própria base, do que era realmente, do que estava realmente para ser votado e o que chegou à Câmara? E outro ponto, não é muito pouco tempo o projeto chegar na terça e ser votado na terça mesmo? Sim, vou repetir, o próprio presidente, o Fábio, que tem agido muito corretamente, colocou que foi de maneira não usual. E realmente houve um pouco de um certo erro na comunicação. Não tivemos esse entrosamento, nem tempo para entrosar. Explicações entre o Poder Público e a Câmara, o Poder Público Municipal e a Câmara Municipal. E isso trouxe realmente nós não tivemos a firmeza de que aquilo seria o melhor. Mas se você estudar detidamente, você vai ver que nada do que foi vendido ao longo desses dias é a verdade. Vai ter aumento de taxa de iluminação, vai ter aumento de IPTU, vai ter aumento... Não é isso. Os ajustes no Código Tributário têm alguns aumentos na taxa de lixo, mas são aumentos modestos, apenas para algumas zonas da cidade. As outras taxas, as taxas de obra, são aumentos. Se você pegar, por exemplo, outro dia até destaquei 13 pontos que um colega meu, que eu gosto muito, destacou em rede social. Você pega um aumento, ele colocou assim, 100%, sai de 2,68 para 5,36. Sai de 1,34, 300%, sai de 1,34 para 5,36. Quando você usa de palavras, mas não mostra os números, realmente a pessoa assusta, 500%, 300%, 100%. Mas nós, através de entendimentos entre vereadores, como eu disse,
nosso secretário de Desenvolvimento Econômico está tendo um papel importante, nós já temos ciência de que nós devemos fazer ajustes e devemos fazer emendas para que seja ajustado. Aí fala assim, não, mas a oposição atualmente é totalmente contra. Não acredito que eles sejam contra, sabe por quê, Arnaldo? Por um simples fato, eles fizeram emendas ao Código. Quem faz emenda é porque é contra ou é porque sabe que tem que haver ajustes e está procurando fazer a emenda conforme o seu entendimento. Então, olha só, a partir do momento que você é contra e vê que aquilo não é necessário, você vai lá e vota contra. Mas quando eles fazem emendas, eles mesmos estão assumindo de que os ajustes são necessários. Talvez não nos termos que ali estavam, mas necessitando de algum tipo de emenda, sim. E acho que esses novos entendimentos, nós estamos amadurecendo, a Câmara é uma Câmara muito nova, e o município, a administração é muito nova, estamos amadurecendo a cada dia, mas sempre com o intuito de acertar e sempre buscando o melhor para a população. Arnaldo, se você me permite, não atrapalhando o seu raciocínio aí, colocar uma questão para o vereador que eu coloquei inclusive para o Vladimir, quando mesmo esteve aqui conosco recentemente, até com o Aloysio Abreu Barbosa. Eu perguntava para o prefeito, meu caro Álvaro, porque como você colocou aí, mas que é X% em cima de um valor muito baixo, então não representa tanto assim para o contribuinte. E juntando todas essas poucas informações, vamos dizer assim, eu perguntei a Vladimir e pergunto a você, o que eu não estou conseguindo entender é que vocês, por exemplo, são extremamente habilidosos com o trato político, as conversas e as ações, enfim. O que faltou? Por que não foi usado essa habilidade para convencer aí a Câmara, naturalmente, evidentemente, e também o poder, o setor produtivo de Campos e a própria população? O que faltou aí? Faltou tempo? Faltou essa habilidade, usar essa habilidade? O que você avalia? Nós temos que fazer uma meia-culpa, sim. Eu acho que a falta de tempo e a pouca explicação por parte da equipe técnica, por assim dizer, nos deixou meio, como é que se diz, meio sem saber o que era aquilo. E aí, depois que houve, vamos dizer, que o leite derramou, é que todos nós fomos buscar o convencimento, fomos buscar o conhecimento, fomos solicitar tabelas ao poder público, que aí o poder público distribuiu para a sociedade civil organizada, distribuiu para todos os vereadores, porque quando você traz de uma linguagem econômica, quando vocês vão lembrar bem, um vereador na Câmara, na tribuna da Câmara, no dia da votação, falou assim, um aumento de 400%. Mentira, não existiu aumento de 400%. A linguagem econômica tinha o seguinte, no código votado em 2017 por Rafael Diniz, aqui pelo governo passado, estava lá 300%. O governo, na linguagem tributária, colocou 400%, o aumento era de 30%. Mas quando você usa de joguetes com a palavra e com os números, você chega talvez em lugares que não sejam os ideais para a população. Esse ponto, Álvaro, que aí eu queria ouvir sua opinião como vereador, mas como cidadão também. Esse ponto de mudanças muito recentes em Código Tributário, o Código Tributário foi alterado agora em 2017, não causa uma certa estabilidade com o setor produtivo, um receio de que, digamos que em 2024 seja outro governo, ou se Vladimir Caso seja reeleito, vamos lá para 2028 outro governo, aí vai mexer de novo no Código Tributário, não causa uma certa estabilidade, algo que deveria ser mais maduro para ficar um tempo sem precisar alterar? Não, olha só, o Código votado em 2017, pela gestão passada, em que ninguém ouviu falar, eu acho que os únicos que nos pronunciaram aí foram a oposição, mas não tem nada a ver com as alterações e os ajustes que estão sendo feitos agora. O governo, vamos por partes, taxa de lixo. O governo paga de lixo para que você tenha, que não tínhamos, né, a sua coleta de lixo regular, feita com decência, respeitando tudo e a todos, algo aproximadamente em torno de 50 milhões de reais por ano.
Você arrecada com a taxa de lixo 11 milhões de reais por ano. Os ajustes que estão sendo feitos é para que você passe a arrecadar algo em torno de 15 milhões de reais por ano. Ou seja, você ainda vai tirar dos cofres públicos mais 35 milhões de reais. Então, são pequenos ajustes, Arnaldo. Aí você não existiu em 2017. Aí você vai para taxa de obra. Está todo mundo achando que esses ajustes são mensais. Não são, Arnaldo. Taxa de obra é só para quem vai fazer obra. Quem faz obra todo mês? Eu acho que nenhum de nós. Ou será que eu estou enganado? São para licenciamentos. Quem faz licenciamento todo ano? Ninguém. Então, não são taxas anuais e fixas. São só para quem vai executar a obra. Então, é isso que não houve esse entendimento nem essa explicação. As pessoas estão falando assim, vai aumentar o Código Tributário. Quando se aumenta quando se ajusta na parte de meio ambiente, nós estamos fazendo um ajuste para que a gente passe a receber uma verba que já é paga ao governo federal. Quando você regulariza perante o Estado e o município, que é pago a nível federal, fica 40% para o governo federal, 30% para o Estado e 30% para o município. Então, não vai causar nenhum impacto a ninguém nas questões ambientais. Então, você vê que, como um todo, os ajustes são necessários. Vou repetir o exemplo. Quando você vai e fala assim, para que você faça um licenciamento e você paga R$ 1,34, amigo, você não paga o custo do servidor, porque não é só o servidor da Secretaria de Obras. Quantos servidores da Secretaria de Obras têm que fazer isso? E depois ainda tem que ir para a Secretaria de Fazenda. Você não paga o custo do servidor. Nós não podemos pregar uma otimização da máquina pública, da gestão pública, e continuar não cobrando pelos serviços. Ou será que nós temos que fazer como está aqui? Eu destaquei esse exemplo, que foi um dos que do colega meu falou. Autenticação de obras que foram executadas sem ter projeto aprovado. Sai de R$ 6,70 para R$ 26. Olha só, você fez uma obra irregular, não tem projeto e quer aprovar, você quer regularizar o que você fez irregular. Eu deixo de graça ou eu passo a cobrar por isso? É aí que está a grande X, vamos dizer assim, o X da questão desses ajustes. Nós estamos procurando dar o retorno à população, mas o poder público tem que funcionar com as próprias pernas. Nós não podemos ficar de pires na mão eternamente pedindo favor. Então, Arnaldo, não foi bem explicado, não foi bem encaminhado, mas tudo que é feito de uma maneira, se não foi a melhor, agora está sendo feita a melhor. Agora todos estão à disposição para explicar, à disposição para conversar, e acho que é isso, a democracia é isso. Acerta aqui, erro ali, vamos corrigir, vamos ouvir novas opiniões. Eu acho sempre assim, eu não tenho o mínimo problema em rever atitudes ou ações. Se eu errei, eu procuro acertar, se me mostrarem, você errou. E aí, vamos procurar acertar. Eu não tenho que permanecer no erro. Aqui no Folha no Ar, ao Nogueira e o Aloysio, o Fábio Ribeiro, né, o presidente da casa, ele falou que projetos desse porte não seriam mais colocados em pauta toque de caixa. Você concorda com a postura? Acha que realmente a discussão tem que ser mais ampla, até mesmo para vocês do governo subirem à tribuna e ter argumento para discutir junto à oposição ou para demonstrar para a sociedade de maneira geral? Claro. Veja bem, se nós, e aí eu me coloco no mesmo patamar, se nós tivéssemos conhecimento pleno do que foi encaminhado à Câmara, quando o vereador levantou aquela inverdade no plenário usando de números, eu saberia rebater. Eu sou uma pessoa que sou muito aplicada e não soube rebater naquele momento. Então, o presidente está certíssimo, não pode ser colocado nada, não só desse porte, mas nada que necessite de um estudo maior de forma rápida, sem entendimento e sem mostrar realmente o que impacta aquilo. Agora vocês entram em recesso na quinta-feira, né, Álvaro? O recesso é para as sessões. As articulações de bastidores continuam, as discussões, reuniões entre vocês. Ajustar a base para que o Código Tributário possa voltar, inclusive com emendas, como você colocou, é uma meta da base governista para esse período de recesso? Olha só, creio que sim. Os ajustes já estão sendo feitos, as conversas já estão sendo buscadas. Nós não sabemos quando virá
a votação. A Câmara entra em recesso, mas nada impede que a presidência, se assim entender, convoque reuniões extraordinárias para votar o que quer que seja. Mas os entendimentos estão sendo feitos por todos aqueles que buscam. Nós temos uma pequena minoria que não quer entendimento. Essa minoria quer, como disse aqui cedo brincando, alguém aqui disse brincando, botar fogo no parquinho. Ninguém aqui quer botar fogo e muito menos em parquinho onde tem crianças. Nós queremos, sim, agir com seriedade. Qualquer um, mesmo oposição, que queira trabalhar pela cidade, queira conversar, debater e fazer ajustes, as portas estão abertas. Mas o que eu vejo é que estão vendendo o caos, vendendo o irreal, para que a população, olha só, estão antecipando uma eleição de 2000 e alguma coisa, 2 anos à frente, para agora. Nós não antecipamos, nem estamos antecipando nada, nós estamos trabalhando em prol da população. Eu digo o seguinte, volta e meia alguém me perguntar, gente, acabamos a eleição agora, vocês já estão perguntando se o sujeito é candidato? Vamos trabalhar, né? Aí vou usar o que o Vladimir vive usando. Bora trabalhar, gente. Está na hora de mostrar o porquê da população ter confiado os votos aos 25 vereadores que lá estão. Então, você agir com irresponsabilidade, você agir direcionando pensamentos, usando de palavras. A nossa palavra é uma coisa muito séria. Quando você direciona para o lado que não é para ser dito, você consegue convencer pessoas de que aquilo que é o melhor talvez seja o pior. E essas pessoas, eu peço a eles que pensem na população. Eu peço a esses vereadores que ajam com responsabilidades. Todos, nos gabinetes, são conhecidos e amigos. Minhas portas estão sempre abertas. Quer debater, quer buscar o melhor para a cidade, pode procurar o vereador Álvaro Oliveira, pode procurar o presidente Fábio Ribeiro, pode procurar os vereadores que estão alinhados com o governo. Mas estamos alinhados, Arnaldo, em pensamentos e ações. Não posso dizer a mesma coisa de alguns que estiveram alinhados com outro tipo de pensamento e outro tipo de ações ao longo desses anos todos. Muito bem, são 8 horas, 1 minuto. Meu caro Arnaldo, a gente faz uma pausa rápida aqui, o vereador, e dentro de instantes a gente volta, tem, né, sequência desse, acho que esse Código Tributário demanda ainda, né, outras participações aí também, tem perguntas aqui no streaming, né, tem também o próprio grupo de WhatsApp, né, do blog Opiniões e desse programa. Então a gente volta naturalmente a esse assunto e outras demandas também já pré-definidas aqui para o programa de hoje, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com consultas médicas, fisioterapia, acupuntura, engenharia do trabalho e exames toxicológicos. 8 horas e 2 minutos em Campos.